Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre vetores. Então, sem mais delongas, vamos partir para os nossos slides, ok, pessoal? Bom, primeiramente, o que é que a gente aprendeu até então e como é que isso se relaciona com o que a gente vai ver hoje? Até então, todas as vezes que a gente precisava armazenar algum valor para ser usado ao longo do programa, a gente fazia isso através da criação de variáveis. Então, a gente aprendeu a criar variáveis de diversos tipos: inteiro, float, char, enfim, todos aqueles tipos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Long int, double, e aí todos os tipos que são primitivos de C, ok? No entanto, agora a gente vai precisar armazenar coleções de objetos, certo? Então, como é que a gente fazia então? Imagina que a gente vai tratar de um programinha que precisa armazenar a nota de 3 alunos, né? E sei lá, tirar a média da turma. O que a gente fazia até então é que a gente tinha que criar 3 variáveis. Uma para a nota de cada aluno. Nota aluno 1, nota aluno 2, nota aluno 3. Certo? A gente não conseguia, em cada uma dessas caixinhas, armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Sempre que a gente quisesse trocar o valor, a gente perdia o valor anterior, certo? Então, essas variáveis que a gente aprendeu até então é o que a gente chama de variável simples, ou seja, ela armazena um único valor. E elas são armazenadas de forma aleatória na memória do computador da gente, certo? Então, se a gente imaginar a memória do computador da gente como uma estante e cheia de cubículos, a gente vai colocar lá nota aluno 1 vai para uma caixa de memória aqui em cima, nota aluno 2 vai para uma no meio. Enfim, a alocação de memória ocorre de forma aleatória e não contígua, ou seja, a gente não vai colocar os valores um do lado do outro, né? Você vai arranjando onde der para colocar, ok? Já o vetor, ele vai ser, né, uma estrutura de dados composta. O que é que quer dizer composta? Em vez de armazenar um único valor, vai armazenar uma coleção de valores, né? E aí isso vai ser extremamente útil para vários problemas que a gente precisa resolver na computação. Então, sempre que a gente precisar guardar uma coleção de valores para uso posterior, a gente vai utilizar estruturas de dados compostas, certo? E além de ser uma estrutura de dado composta, o vetor ela também é uma estrutura de dado composta e homogênea. O que é que quer dizer homogênea? Quer dizer que todos os valores que são armazenados dentro desse vetor têm que ser obrigatoriamente de um único tipo, certo? A gente tem os diversos tipos, int, char, boolean, todos os tipos aí que tem em C, mas quando você declara um vetor, você tem que declarar o tipo desse vetor e só vai poder guardar valores desse tipo dentro dele, certo? Por isso que a gente chama de variável composta homogênea. Bom, dito isso, né, a gente pode prosseguir com o assunto de hoje. Vetor é uma estrutura de dados que pode armazenar uma coleção de elementos do mesmo tipo, ou seja, é uma variável composta. Por que composta? Porque armazena uma coleção de elementos, né? E homogênea, porque são elementos do mesmo tipo. O tamanho de um vetor é igual à quantidade de elementos que ele consegue armazenar. Então, se a gente tem um vetor que consegue armazenar até 10 valores, vai ser um vetor de tamanho 10, certo? Bem tranquilo até então. E aí, podemos imaginar um vetor como um edifício de apartamentos. Como é que funciona isso? Quando você vai visitar uma pessoa que mora num edifício, você tem acesso ao elevador, e aí no elevador vão ter todos os números dos andares que você vai ter que apertar no número daquele andar para ter acesso àquela pessoa, não é isso? Então aí é uma metáfora bem parecida com o que a gente tem no vetor. No vetor a gente vai ter vários valores. Para acessar cada um desses valores, ou seja, como se fossem acessar as pessoas de cada apartamento, a gente precisa do andar do apartamento. Do mesmo jeito, no vetor, para acessar aquele valor, a gente precisa da posição no vetor, que aquele valor está armazenado, ok? Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, esse vetor, ele tem tamanho 5. Eu consigo armazenar 5 inteiros, ou então 5 chars, ou então 5 floats, e assim por diante, dependendo do tipo que eu explicitei no momento da declaração daquela variável, certo?
E aí, para acessar cada um desses valores de forma individual, eu vou precisar do índice, certo? O índice ou posição, certo? A primeira posição ou o primeiro índice de todos os vetores é sempre a posição de índice 0, certo? Então, seguindo aí na metáfora do edifício, né? A gente conta, em vez de ter um T para o térreo, a gente teria um andar 0, certo? Então, se a pessoa mora no apartamento do térreo, ela mora no andar 0. Do mesmo jeito, se um valor ele está armazenado na primeira posição daquele vetor, ele está armazenado na posição de índice 0. E aí, a gente pode navegar, né, e ir procurando os valores que estão dentro de cada uma dessas posições aqui, certo? Sempre pensando o seguinte: se eu tenho um vetor de tamanho 10, ou então um vetor de tamanho 5, que é como aqui nesse exemplo, a gente sempre tem que pensar que os índices vão variar de 0 até n-1, certo? Então, se eu tenho um vetor de tamanho 5, isso quer dizer que eu consigo acessar os índices de 0 até 4, certo? Porque sempre começa em 0. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia para não confundir e tentar acessar um elemento na posição 5, que não existe essa posição, certo? O máximo que a gente pode chegar é 4. Sempre n-1, sendo n o tamanho do vetor. Bom, vetores são úteis para armazenar conjuntos de valores, notas de alunos, né? Foi o exemplo que eu dei no começo, as faltas dos alunos, pontuação por partida de um jogador de basquete, sei lá, tabela do Brasileirão, a quantidade de pontos, né? Você pode armazenar com um vetor também, né? Para declarar uma variável do tipo vetor, basta seguir a nomenclatura abaixo. Então, você sempre declara o tipo, aqui você vai substituir pelo tipo daquele vetor, int, char, float, etc. O nome da variável, e aí você pode nomear a variável do jeito que você quiser, seguindo as mesmas regras de nomenclatura de variável que a gente já conhece. Não pode começar com número, não pode ser palavra reservada da linguagem C, etc, etc, né? E aí, depois que você diz o tipo e o nome, até então, né, é idêntico a você declarar uma variável de tipo simples. Mas aqui, ó, é que vem a diferença. Quando você coloca aqui os colchetes, aí o compilador C entende que aquilo não é uma variável simples, e sim uma variável do tipo vetor. E ele vai ter que alocar na memória os espaços contíguos, ou seja, em sequência, um do lado do outro, certo? Então ele vai alocar como se fosse, vou alocar 5 posições nessa mesma estante aqui, uma do lado da outra. E aí eu consigo acessar através dos índices, certo? E aí eu tenho que passar o tamanho aqui de forma explícita, né? O tamanho é a quantidade de posições que eu vou ter dentro daquele vetor. Então, por exemplo, aqui a gente está inicializando 3 vetores. Um vetor chamado notas, que vai ser um vetor de 3 posições, e eu só posso guardar float dentro desse vetor, ok? Aqui também estou criando um segundo vetor chamado vogais. Eu só posso guardar variáveis do tipo char dentro desse vetor, e é um vetor de tamanho 5, ou seja, eu não posso guardar menos que 5? Pode. Posso guardar aí de 0 a 5 elementos, certo? De 6 eu não posso. Faltas também é um vetor de inteiro de posição 10, né? É possível usar o operador de atribuição para atribuir valores ao vetor, por exemplo. E aí, né, a gente inicializou aqui, mas a gente não tem nada significativo armazenado no vetor nesse momento, né? Porque ele está pegando aí lixos de memória de C, né? Então a gente precisa ir atribuindo cada um das posições para a gente ter valores lá dentro que façam sentido. E aí como é que vai funcionar? Deixa eu dar uma mudada aqui para o meu editor. Pronto. Aqui eu vou desenhar um pouco. Eu gostaria de ter um quadro nesse momento, né? Um quadro para ensinar vetor é bem útil, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem, certo? Então vamos lá. Primeira linha do programa, float notas 3. Aí olha o que você vai fazer. Ele vai pegar 3 posições, certo? Uma do lado da outra. Oi. E vai chamar isso aqui de notas, certo? Então, isso aqui ele vai chamar de
notas. Gente, olha, eu não tenho muita habilidade motora, certo? Mas a gente se entende, né? Eu queria muito ter um quadro. Então a gente vai chamar isso tudo aqui de notas. E percebam que como ele tem 3 posições, os índices dele vão de 0 até 2. Posição 0, posição 1, posição 2, ok? Pronto, então é isso que eu criei na memória do meu computador. Aí, próxima linha de código, notas 0. Tá, notas 0 vai ser essa posição aqui. Eu vou colocar alguma coisa dentro dela, eu estou atribuindo valor, né? A gente está aqui com o nosso operador de atribuição. Aí eu vou colocar o valor que está na esquerda, 8,5, dentro da posição 0 do meu vetor de notas, certo? Então aqui, ó, vai ficar o valor 8,5. Gente do céu, quanta habilidade. Aí em seguida, notas 1, ó, ele vai pegar agora a posição 1 e vai guardar o que dentro dele? 6,3. Então a gente vem aqui, ó, 6,3. E por último, na posição 2, eu vou armazenar 7,8, certo? Então aqui tá nosso 7,8. Pronto, então aqui a gente aprendeu como a gente consegue acessar cada um dos elementos do vetor para atribuir valor. Mas a gente também consegue acessar somente para leitura, certo? Então, ó, aqui eu fiz escrita, eu escrevi dentro daquela posição do vetor. Aqui nesses comandos eu vou fazer leitura. Então, ó, vou colocar aqui escrita e aqui é leitura. E aí eu li, ó, tô lendo cada um dos valores. Aí, ó, printf, primeira nota, como é um array de float, né, eu coloquei o especificador porcentagem F. E aí depois da vírgula aqui eu passei notas, posição 0. E aí ele vai imprimir 8,5 na tela do computador. Segunda nota, vai pegar notas, posição 1, ele vai lá na posição 1 e vai acessar o valor 6,3, vai imprimir 6,3 lá na tela do computador. E a terceira nota vai ser o valor que está dentro da posição 2 do meu vetor de notas. Vai imprimir lá 7,8. Ok, gente? Então, é assim que a gente faz para atribuir valor, ou seja, para escrever valores dentro de um vetor. E é assim que a gente faz para acessar o valor simplesmente para uma leitura, certo? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu PDF. Ok. Também é possível atribuir valores ao vetor no momento de sua declaração. É isso mesmo. Então, tem duas formas de você declarar um vetor. Então, você pode declarar o vetor daquele jeito, fazendo tipo, nome da variável, abre e fecha colchetes e o tamanho. Isso é uma forma. Ou então, você pode criar dessa maneira, ó. Float, notas. O tamanho vem aqui, mas aqui, ó, você já está passando os valores no momento da declaração. Também pode fazer isso porque ele já começa todo preenchidinho, certo? E aí a imagem vai ser exatamente aquela, ó. Esse comando aqui, essas 4 linhas de código, elas são semanticamente equivalentes a essa linha de código aqui. Elas fazem exatamente a mesma coisa, que é criar aquela imagem do quadradinho, do retângulo dividido em 3 posições, com cada valor dentro da sua posição devida, 0, 1 e 2. Fiz a mesma coisa aqui com um array de vogais, né? A, E, I, O, U, de posição 5. E aqui também estou fazendo, ó, o acesso a cada uma das posições do array de notas e o acesso à posição 0 do meu array de vogais. Quem é que está na posição 0 do meu array de vogais? É o primeiro elemento aqui, é a letra A. Ok, gente? Então, como a gente tem estruturas de dados com coleções de dados, a gente vai utilizar muitas vezes estruturas de repetição para fazer o quê? Passar por cada uma dessas posições do começo até o fim, né? Então, vetores e estruturas de repetição, laços, loops, tem tudo a ver.
A gente sempre vai utilizar os dois aí casados, certo? Então é muito importante que, se você ainda tem dúvidas de estrutura de repetição, não sabe como usar for, não domina o while, é muito importante que, antes que você tente entender vetor, você domine esses assuntos antes, certo, gente? Então, programação, eu sempre falo, né? É um bloquinho construído em cima do outro. Então, o que a gente está aprendendo hoje depende do que a gente aprendeu na primeira aula e depende do que a gente aprendeu na última aula, tá? Então, é tudo pensado aí, um encadeamento de ideias para a gente chegar ao próximo assunto, ok? Então, como eu falei, né, aqui a gente vai utilizar uma estrutura de repetição, que é o for, e a gente vai, quando eu digo navegar em cada uma das posições, existe um termo muito utilizado na computação, que é iteração. É sem o N, certo? Não é interação, não é iteração. O que significa você iterar sobre uma estrutura de dados? É você navegar cada um desses elementos do zero, da posição 0 até a última posição, que é a n-1. Ok, gente? Só tomar um gole d'água aqui. Eu acho que é importante nesse momento a gente dar uma chaveada aqui para o Code Blocks, para ver em ação, né? Ver esse código aí em ação, para ficar menos abstrato na cabeça da gente. Então, temos aí o Code Blocks. Eu vou copiar o código, né? Engoliu aqui o float. Pronto. Ajeitar a indentação. Outra coisa importante. O que é esse G aqui? Fechar chaves. Aqui abre chave. Não, aqui abre chaves. Gente do céu, o que é que tá acontecendo? Meu teclado tá desconfigurado? Meu teclado tá desconfigurado. Pronto, 1 minuto. Pronto. E aqui também, né, eu vou dar uma ajeitada na indentação. O que é indentação? É a formatação do código, certo? Ou seja, sempre que eu tiver alguma coisa, algum bloco de comandos dentro de um escopo específico, ele vai estar um shift à direita, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu programa, né, que a gente até agora aprendeu que ele funciona todo dentro desse main aqui, abre e fecha a chave, e tudo que está aqui dentro tem um shift à direita. E aqui eu criei um for, né? Então, o que está dentro desse for, ele está com um shift à direita. Se dentro desse for eu tivesse um if 1, por exemplo, aí tudo que tiver dentro dele dá um shift à direita, certo, pessoal? Não é obrigatório, né? O código funciona, o compilador entende. O compilador entende o código sem indentação, mas para nossos olhos, né, para a gente entender o programa, se ele tiver todo indentado direitinho, é joia pra gente, né? Bem melhor pra gente entender. Isso no caso de C, certo? Em outras linguagens, por exemplo, Python, se o código não tiver indentado da forma correta, ele não vai funcionar do jeito certo. Bom, mas isso aí são problema dos outros que programam em Python, né? A gente programa em C, vamos falar dos nossos problemas. Então, tá aqui o programinha, lembrando, ele vai criar o array, o vetor, array, vetor, dá no mesmo, né? Array é um sinônimo de vetor, geralmente em inglês a gente chama de array, né? Não é nem array, é array, mas enfim, só para vocês entenderem que às vezes eu troco, né? Falo array. E aí, rodando aqui, deu algum probleminha. Qual foi o problema? Gente, digite a nota. Ele espera um argumento do tipo int, mais 2 argumentos tem tipo float.
Ah, sim, gente, olha aí, tinha um errinho no slide, né? Então vamos lá, roda novamente. Ok. Então digite a nota. A nota 0. Não, peraí. Outro errinho aqui, né? Acho que foi na hora que eu copiei e colei o código, ele. Na verdade eu vou ajeitar isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Assim. Ok. Acho que agora vai, hein? Então, ó. Digite a nota 0. Foi 7,5. Lembrando que a vírgula a gente tem que usar o ponto, né? Notação americana. Digite a nota 1. 5. Digite a nota 2. 8,5. 8,5. Aí, ó. Ele guardou os valores que eu digitei, 7,5, 5 e 8,5, né? Então, esse primeiro for fez isso, guardou esses valores. E aqui eu estou imprimindo, né? O que tava lá dentro. Eu também podia ter usado um for, né? E aqui, ó, para ficar mais bonitinho, eu posso colocar, dizer quantas casas eu quero, né, de precisão. Casas decimais de precisão. O que é que eu podia fazer aqui, né? Eu podia, aqui eu faço a leitura do teclado. E aqui eu faço a impressão na tela. Então, posso fazer um outro for, né? E vai receber 0 novamente. E menor que 3, que é o tamanho do vetor, né? E mais. E aí, ó, eu posso simplesmente imprimir assim, ó. Notas. E aqui passar o especificador porcentagem F barra N. Opa, é igual a... Não, aqui é porcentagem D e aqui sim é porcentagem F. Por quê? Aqui dentro eu vou colocar o I, né, que é o índice, e depois eu vou colocar realmente notas I. Entenderam? Olha só, aqui quando eu imprimir, quando eu executar o programa vai ficar mais fácil de entender. Ó, essa parte daqui vai atribuir os valores do teclado dentro do meu vetor e essa parte daqui vai imprimir na tela. Vai acessar cada um das posições I e vai imprimir na tela. Então vamos lá testar, né? Ver se está funcionando. Opa, erro. I não declarado. É, porque o I ele foi declarado aqui em cima, né? Então aqui ele não está reconhecendo. Então vamos chamar de... Vou inicializar ela de novo, certo? Isso é um problema de escopo, né? A gente pode falar de escopo um pouquinho mais para frente quando a gente for falar de função, certo? Mas é um efeito colateral de escopo isso aqui. Ok, digite a nota 0, vai ser 6, 7,5 e 8. Poxa, o que houve aqui? Ah, eu coloquei vírgula. Não pode colocar vírgula, Paola. Você mesmo falou. Então, 6, 7,5 e 8. Né? O aluno ele foi estudando mais e tirando notas melhores. Aí, ó, notas na posição 0 é 6, notas na posição 1 é 7,5 e notas na posição 2 é 8. Ficou super feio porque eu esqueci o barra N, né? Eu esqueci o barra N e também esqueci de pedir somente 2 casas decimais de precisão. Agora vamos rodar novamente, ó, 6, 7,5 e 8,75, vai. E aí, ó, que beleza. A gente primeiro rodou, iterou com um for dentro das posições do array para atribuir valor. E a segunda vez a gente rodou para acessar os valores. Ok, gente? Então fica aí. Quando vocês estiverem com dificuldade, né, de entender for, tentem fazer sempre isso, né? Como é que eu faço para acessar cada um dos valores, com a variável que eu vou controlar o índice, etc. Mas assim, a dica que eu dou é que laços, estruturas de repetição e vetores têm tudo a ver. Um foi feito para o outro, praticamente, né? Então, voltando aqui para a aula, para o slide. Ok.
Vimos esse exemplo e agora, né, tem os exercícios, ok, gente? Eu vou fazer os exercícios em um vídeo separado. Então, apertem aí o play e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.